Boa tarde a todos. Então, eu me chamo John Lennon de Paiva Coimbra, sou um dos candidatos, né, novamente aí, à vaga do edital 054, MC 49, e eu vou apresentar agora de tarde, então, o meu projeto de pesquisa, que vai ser desenvolvido em caso de aprovação aqui no Instituto, e eu organizei a apresentação em dois momentos. Então, primeiro eu vou falar do meu projeto de pesquisa, que vai ser desenvolvido, e no segundo momento eu vou apresentar alguns tópicos, né, do meu memorial acadêmico, para vocês poderem saber um pouquinho da minha trajetória acadêmica até aqui. Então, o título da minha apresentação é Nanoplataformas para a Redução da Fertilidade em Animais de Rua, tá? E aí a gente sabe que a interação entre humanos e população de animais de rua tem crescido a cada ano. E quando eu falo em animais de ruas, eu estou falando principalmente cães e gatos. Essa interação, né, entre humano e cães e gatos de rua leva ao aparecimento de doenças de caráter antropozoonótico, e essas doenças de caráter antropozoonótico podem, então, acometer a saúde dos humanos, né, levando a um quadro de saúde pública. Entre as doenças antropozoonoses, a gente tem doenças parasitárias, doenças fúngicas e doenças causadas por protozoários, que acometem tanto os animais, principalmente em população de rua, quanto também os seres humanos aí que podem ter contato com esses animais. É um quadro de saúde pública, já que a gente tem aí no mundo cerca de 450 milhões de casos relacionados a doenças antropozoonóticas, e no Brasil, 60% das doenças relacionadas a infecções humanas são de caráter antropozoonótico. A gente tem no Brasil cerca de 30 milhões de animais de rua, hoje, vivendo em condições de rua. Além disso, a gente tem aí algumas questões de saúde veterinária. Esses animais eles ficam doentes com mais frequência do que animais sob tutela, e eles não têm aí condições de se tratarem sozinhos, né? Então, a doença acompanha eles ao longo da vida, a não ser que ela se resolva sozinha. Nos grandes centros urbanos, é comum a gente ter acidentes, ataques, arranhões, e também a literatura retrata o barulho do ruído, né, com essa população de rua. Então, gerando um quadro tanto de saúde veterinária quanto saúde pública, e também ataques aí à população civil. No Rio de Janeiro, a gente tem aí esse dado de 2023, né, 3 milhões de animais abandonados atualmente, entre cães e gatos de rua. E o que a gente sabe é que o que favorece esse aumento da população de animais de rua? Justamente a taxa de reprodução. Esses animais apresentam uma taxa de crescimento exponencial a cada cópula com gestação, o que vai aumentando aí a prole desses animais. E como eles estão de rua, né, essa prole provavelmente vai aí continuar pelas ruas, tá? Então, o método atual hoje utilizado para o controle populacional é a castração cirúrgica, né, que consiste na orquitomia, e aí a gente está falando da remoção dos testículos, se a gente estiver pensando nos animais machos, ou nos ovários, se a gente estiver pensando aí nos animais do sexo feminino. Contudo, ao longo do tempo, a literatura já relata que, como controle populacional, essa estratégia não é viável, porque o poder público não consegue acompanhar esses animais pós-cirurgia, e acaba também tendo um alto custo associado à própria cirurgia. Além disso, os animais de ruas eles precisariam de cuidados pós-operatórios, então essa ferramenta acaba servindo só para animais sob tutela, que é o que acontece hoje em dia. Então, os testículos, né, a gente sabe que eles são órgãos pares, com função aí androgênica e também na produção de espermatozoides. Quando a gente olha aqui para, né, esse esquema aqui do testículo, a gente tem uma região do túbulo seminífero que internamente nós teremos aí as espermatogônias, que vão passar por várias divisões e vão originar aí, por exemplo, os espermatozoides, tá? Associado ao testículo, a gente tem as células de Sertoli dentro do túbulo seminífero, as células de Sertoli que vão suportar e dar aporte para a espermatogênese acontecer. Externamente, a gente tem uma região de interstício, onde a gente tem as células de Leydig, que são células que estão relacionadas com a função de produção de testosterona. Então, quando a gente pensa em algumas estratégias que não seja a castração cirúrgica, a gente pensa em atingir, né, interferir na função dessas células que produzem a testosterona, já que ela é crucial para o processo de espermatogênese, ou então intervir aqui nas células de Sertoli que suportam o processo de espermatogênese. E também a gente pode pensar em ações terapêuticas
para atingir aqui as espermatogônias, bloqueando aí o processo de espermatogênese que vai culminar na formação do espermatozoide. O epidídimo é um órgão, né, altamente convoluto, aqui associado próximo ao testículo, altamente convoluto, dividido em 4 regiões. Em roedores, né, nos seres humanos, aí a gente tem 3 regiões. Nos roedores, a gente tem uma região de segmento inicial, cabeça, corpo e cauda. O espermatozoide, então, ele é produzido no testículo e, através do trânsito epididimário, ele consegue adquirir aí competências para a fertilização, inclusive a competência de motilidade. Então, quando ele chega aqui na região de cabeça, até a cauda, ele vai ganhando essas competências por interação de um conjunto de células que existem aí no epidídimo que vão realizar essa função. Então, quando a gente pensa em métodos que poderiam levar a castração química, auxiliando, né, o processo que já existe hoje, a gente tem que pensar em ferramentas que possam agir tanto no testículo quanto no epidídimo ou combinadas, né? Por que não? Então, a gente tem a nanotecnologia crescendo atualmente no país e no mundo, abrigando aí uma classe diversa de nanomateriais que já têm sido aplicados em diversas áreas das ciências básicas aplicadas e também na biologia reprodutiva. E já tem alguns estudos que mostram a utilização de nanopartículas para a produção de contraceptivos masculinos. Contudo, né, as nanopartículas, como eu falei, são classes diversas de nanomateriais, têm tamanho aí de até 100 nanômetros, elas apresentam propriedades e características diferentes, então elas têm uma diversidade muito grande em termos de composição, e a gente tem as nanopartículas de ouro, que atualmente são descritas como antioxidantes, maior compatibilidade com o organismo e gerariam menos aí, toxicidade. Tudo depende de como essa nanopartícula é produzida, do seu tamanho, e da funcionalização ali, ou seja, se tem um revestimento externo ou não, para a gente estar pensando em toxicidade. Quando a gente olha para a literatura, a gente já foi reportado, né, que essas nanopartículas de ouro podem ter efeitos tóxicos no sistema reprodutor masculino, que está relacionado com alterações hormonais, alterações histopatológicas e também quadros de estresse oxidativo. E aí, pensando nisso, na verdade, dentro de outra estrutura que está sendo utilizada, ferramenta que tem sido utilizada hoje para terapias diversas, a gente tem a imunoterapia, que é a modulação da atividade imune, né, utilizando aí anticorpos monoclonais. Atualmente a gente tem o cetuximab, que é um imunoterápico utilizado no tratamento de câncer correlateral, e ele tem afinidade para o receptor fator de crescimento epidérmico, que é o EGFR. Esse receptor interage com o hormônio EGF e promove a vida da célula, né? Ele desencadeia aí vários processos de sinalização que estão associados com a sobrevivência da célula. Então, ele é um dos fatores que pode ser atribuído à sobrevivência celular. Como que ele age em células antitumorais? O cetuximab, né, que é o imunoterápico, então ele se liga ao receptor, bloqueando a ação do hormônio, e quando ele se liga, ele desencadeia uma cascata que leva à apoptose dessas células. E essa célula acaba internalizando o seu receptor e, consequentemente, ela morre. Entra em apoptose. Isso já foi descrito, então, para células tumorais, e quando a gente olha para o sistema reprodutor masculino, os trabalhos mostram a importância do hormônio, fator de crescimento, para a manutenção normal das funções espermáticas, né, masculina aí. Então, a gente viu que o hormônio está associado à proliferação de espermatogônios in vitro, à ausência do hormônio, redução dos espermatozoides e o retorno desse hormônio associado à melhoria espermática, né, da motilidade. Então, no meu primeiro trabalho de doutorado que a gente realizou, a gente decidiu investigar, pensando na toxicologia que a nanopartícula de ouro poderia causar no testículo, se nanopartículas de ouro poderiam ser utilizadas como ferramentas dentro do contexto de castração química, né? Então, a gente injetou nanopartículas diretamente no testículo do animal, e a gente utilizou ratos Wistar, e aí a gente conseguiu uma série de lesões aí, relacionadas à toxicologia reprodutiva, que culminaram na redução de fertilidade desses animais, inclusive com consequência para a prole. Então, esse foi o primeiro trabalho na literatura brasileira e mundial, utilizando nanopartículas de ouro dentro desse contexto, e também é o primeiro trabalho na literatura que mostra uma consequência paterna de efeitos aí
relacionados à exposição a nanopartículas e efeitos de longa duração, porque a gente aplicou isso aqui no dia 1 experimental e avaliou 160 dias depois. E mesmo assim, a gente teve uma consequência na prole, tanto masculina quanto feminina. E a gente conseguiu, então, avançar nessa ideia de reduzir a fertilidade desses animais. A gente mostrou que teve várias alterações histopatológicas, tanto no testículo quanto no epidídimo, que estão relacionadas com a toxicologia do órgão, né, e reduzindo as suas funções aí referente à produção e manutenção espermática, ao passo que a gente analisou estruturas do fígado e do rim, e a gente não observou aí nenhuma alteração histopatológica nesses órgãos. Então, o que seria interessante se a gente estivesse pensando em um produto nós estamos, né? O meu segundo trabalho, então, a gente usou a nanopartícula de ouro, só que agora a gente funcionalizou ela com o cetuximab, que é aquele imunoterápico que leva à morte celular e é importante para o processo de espermatogênese, tá? Esse trabalho, então, ele está sob revisão na revista ainda, mas ele foi feito durante o doutorado, enviado, mas ainda está lá sob revisão. E a gente aplicou essas nanopartículas funcionalizadas, fizemos experimentos relacionados à toxicologia reprodutiva, que verifica, então, a fertilidade masculina, e a gente observou que a gente conseguiu promover aí lesões histopatológicas nesses testículos. E aqui eu quero ressaltar que essa nanopartícula funcionalizada com cetuximab, a gente chama no trabalho de nanocomplexo. Então, é uma nanoplataforma que tem nanopartícula de ouro associada ao imunoterápico. E aqui a gente teve o imunoterápico sozinho, que também, por si só, levou aí dano celular no testículo, que serve do nosso controle experimental. No epidídimo, a gente mostra que o nanocomplexo gera uma série de lesões histopatológicas nas regiões de cabeça, corpo e cauda dos animais. Então, eles também levam efeitos de toxicologia reprodutiva, que gerou lá problemas espermáticos, como redução da motilidade e problema na prole também. Quando nós realizamos os testes de fertilidade nos animais machos tratados, nós observamos que o nanocomplexo, então a gente parte de 7 animais por grupo, e a gente observa que os animais conseguem copular com as suas fêmeas. Então, todos os animais copulam com as fêmeas, mas nem todos os animais emprenham suas fêmeas. Então, o índice de fertilidade desses animais foi reduzido em 60%, e a gente compara com o cetuximab, que teve uma ação isolado melhor, já que ele reduziu 40%. No entanto, a utilização do cetuximab no nanocomplexo é 50 vezes menor do que a utilização dele em modo livre. Então, a nanoplataforma gera um efeito positivo e com menos gastos em termos de utilização de recursos. Então, esses são inícios do nosso objetivo, que foi feito então durante o meu doutorado até aqui. Isso abriu um novo campo de pesquisa, né, e de estudo em diante, que é o que eu pretendo seguir aqui no Instituto. Então, a gente tem aí novas nanoplataformas para serem testadas, né, de cunho metálico, por exemplo. A gente pensa em utilizar, então, injeções sistêmicas, utilizando o nanocomplexo, então mudar um pouquinho a rota de entrega dessa nanopartícula e a investigar também outras idades dos animais. A gente usou animais adultos e eu penso, então, utilizar animais em diferentes momentos de vida temporal e atendendo a demanda, também pensando nessa estratégia de esterilização, a gente pensa em utilizar as fêmeas também como modelo, um possível modelo de castração baseado na utilização de nanoplataformas. Então, o objetivo seria esse, né, a utilização de nanoplataformas para a esterilização de animais aqui dentro do Instituto. E aí a gente trabalharia com animais machos e animais fêmeas, tentando, então, promover essa esterilização. O objetivo inicial, né, o carro-chefe do nosso trabalho. Essas nanopartículas e nanoplataformas são sintetizadas e caracterizadas no CDTN, lá em Belo Horizonte, na UFMG. Eu tenho parceria e sou inserido na Rede Mineira de Nanomedicina Teranóstica, que tem financiamento da FAPEMIG e do CNPq. Então, eu sou um membro também atuante dentro desse grupo, né, que a gente consegue trabalhar com essas nanopartículas aí. E aqui, né, como perspectivas futuras, eu penso em injetar aí, de modo sistêmico o nosso nanocomplexo, que agora eu prefiro chamar de nanoplataforma, que dá uma ideia de ser menos complexo, né, quando a gente vai falar do assunto. Então, a gente aplica aqui no primeiro dia experimental
avalia 56 dias depois, que é o tempo do túbulo seminífero desses espermatozoides de rato. Na verdade, é o tempo do túbulo seminífero produzir um espermatozoide nos ratos. Então, a gente pegaria toda uma produção aqui acontecendo para ver se se essa injeção aqui poderia ter um efeito benéfico para o que a gente deseja, né? E coleta do material após aí 56 dias, e a gente realiza durante esse tempo aqui as análises biométricas para poder investigar se esses animais estão em estágios de sofrimento ou se eles estão conseguindo se alimentar e ter hidratação hídrica, por exemplo. Um outro proposta minha de atuação, né, dentro da minha carreira aí que eu pretendo é a injeção direto no epidídimo desses animais. Então, uma injeção intraepididimal, porque aí a gente vai estar pensando em bloquear a performance, né, da função do órgão de maturação espermática e não mais a função de produção, tá? Então, esses animais teriam uma produção contínua, mas uma produção que possivelmente não levaria aí a uma fertilidade. No epidídimo, a gente consegue avaliar em 7 dias pós-aplicação e depois 14 dias após aplicação, porque é o tempo de trânsito espermático. 14 dias é o tempo final, 7 dias eles começam a ganhar aí uma motilidade e 14 dias eles já estão com a capacitação inicial preparada. Então, a gente precisaria avaliar 2 tempos. Então, inicialmente, eu trabalharia com a mesma nanoplataforma que eu venho trabalhando durante o mestrado, e também vou estar associando aí a nanopartículas metálicas como outro campo de estudos e investigação. E aí vai seguir inicialmente a mesma ideia. Aqui também em trípede de mal. E aí eu realizo depois, né, o teste de fertilidade e vejo as consequências do tratamento paterno nas fêmeas, né, como, por exemplo, número de implantações, corpo lúteo, se esse tratamento paterno gera aí algum problema durante a implantação ou fecundação nesse ovócito lá ovulado, que foi o tema da nossa aula de hoje, por exemplo. A gente depois realiza na prole, né, os parâmetros iniciais de vida. Então, a gestação acontece quando essas fêmeas copulam. A gente marca então o G0, que é o dia gestacional 1, ó, dia gestacional 0, e vai até o GD 21, que é quando a gente faz a cesárea nesses animais e pega a prole para poder fazer essas análises biométricas, peso da prole, peso placentário. A gente consegue ver, né, se essa prole é viável e também mede distância no genital em machos e fêmeas e realiza a sexagem para a gente ter certeza dessa proporção. E depois a gente realiza experimentos com os órgãos paternos tratados, né, que seriam testículos ou epidídimo, os experimentos de toxicologias reprodutivas clássicos que eu aprendi ao longo da minha carreira de mestrado e doutorado, né, que está relacionado à histologia, estomofometria, dosagem hormonal, citocinas pró-inflamatórias, já que o cetuximab pode modular a resposta imune. Os genes de interesse, né, por quê? PCR, tanto no testículo quanto no epidídimo, estresse oxidativo nos dois órgãos, microscopia eletrônica para a gente começar a ver a distribuição desses nanopartículas, e marcadores, né, de morte celular, proliferação e hormonal. Além disso, nos espermatozoides é interessante a gente verificar padrões de genotoxicidade, porque a gente quer uma esterilização, mas que também não gere genotoxicidade, porque caso esse animal consiga fecundar, eu não quero aí levar um problema paterno para essa prole, né, durante a vida dela adulta, por exemplo. Então, nas fêmeas, a gente também pensa, né, em trabalhar. E aí a gente aplicaria a nanoplataforma. E inicialmente a gente precisa avaliar durante 15 dias, porque as fêmeas apresentam um ciclo estral um ciclo dela, né? São de 5 dias. Então, avaliando 15 dias, eu pego 3 ciclos, e é o que as agências de toxicologia reprodutiva feminina aconselham. Então, inicialmente, esse é o nosso tempo experimental, uma aplicação sistêmica, e aí eu realizo os parâmetros voltados para a toxicologia reprodutiva feminina, como a citologia vaginal, contagem da população folicular, que eu falei mais cedo na aula que a gente faz isso em toxicologia reprodutiva, as análises tomofométricas da camadas do endométrio, que eu também expliquei mais cedo, estresse oxidativo, que é o padrão clássico do nosso laboratório, estradiol progesterona, imunistoquímicas e os ensaios de fertilidade agora feminino. E a gente também avalia aí a prole no seu desenvolvimento inicial.
Então, os resultados que a gente espera com isso é conseguir nanoplataformas que possam, então, gerar esterilização ou redução de fertilidade significativa em animais machos e fêmeas, e os resultados aí serão divulgados, né, em revistas internacionais e possivelmente também na grande mídia, já que a gente precisa fazer esse intercâmbio também com a divulgação científica fora da universidade. Então, outro interesse meu utilizando nanopartículas é a terapia antitumoral, então, a utilização de nanopartículas para promover morte tumoral no câncer de próstata. A gente sabe que o câncer de próstata é o segundo o câncer mais agressivo, tá? No mundo, e situações ambientais podem levar aí a câncer de próstata mais cedo na vida, como esse trabalho aqui que eu desenvolvi também durante o meu doutorado, que eu mostro que o arsênio torna a próstata de animais ratos Wistar jovens susceptíveis a lesões prostáticas mais cedo na vida. Então, depois desse trabalho, eu me interessei muito por terapias antitumorais e pretendo ingressar nesse campo também utilizando nanopartículas. Além das nanopartículas, eu consegui, né, estou produzindo aí com parceiros lá no UFMG, vacinas baseadas em RNA de transferência, que vai promover aí a morte que a gente pretende, né, que na verdade que promova a morte dessas células tumorais. Bom, eu ainda trabalho com essa questão de nanotoxicidade, então, para a gente pensar em produto, a gente precisa avaliar a segurança desses nanotóxicos, né? Então, durante o meu doutorado também, no final do meu doutorado, eu comecei a trabalhar com nanotrazina, que é aí um herbicida nanoencapsulado, e que eu avalio aí se ele pode ser menos tóxico do que do que a atrazina em modo livre. Então, eu não venho sozinho em caso de aprovação, eu venho com muitos parceiros aí ao longo da minha formação, parceiros mineiros, parceiros lá na Unesp, e parceiros lá na Universidade de Larval, que vão me ajudar aí, porque a gente sabe que dificilmente um laboratório se mantém sozinho, tanto financeiramente quanto em termos de colaborações e resolução de trabalhos acadêmicos. E claro que eu vou estar disponível também para colaborar com o Instituto e que colaborem comigo dentro aí das minhas pesquisas, caso queiram, serão bem-vindos e eu espero realmente conseguir contribuir com o Instituto também. Então, rapidamente sobre o memorial acadêmico, eu formei na PUC Minas, em Ciências Biológicas, em 2012, fiz mestrado em Biologia Celular e Estrutural na Universidade Federal de Viçosa, e realizei doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu entrei pelo ProUni na PUC, no primeiro semestre de 2012, fui monitor de citologia e histologia de 2013 a 2015, realizei aí o tema de TCC voltado para a educação, então a gente desenvolveu quiz histológico que poderia ajudar os alunos da época a estudarem um roteiro orientado, voltado para a identificação prática da histologia. Na graduação, eu ainda participei do PIBID, Iniciação à Docência de 2014 a 2015. Fui educador no mesmo período no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. E em 2015, no segundo semestre, eu consegui concorrer a uma bolsa de intercâmbio dentro da PUC, né? E fui premiado aí com a bolsa Fórmula Santander. E fui para a Universidade do Porto. Aqui eu recebi um certificado. Estudei no ICBAS, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, e na Faculdade de Ciências do Porto. No ICBAS, eu fiz a disciplina de patologia geral, porque quando eu pensei que quando eu voltasse para o Brasil, eu não ia poder mais ser monitor de cito e isto, e eu queria ser monitor de patologia geral, então eu já fiz a disciplina lá para quando eu voltasse, eu concorresse o processo seletivo. E ainda no ICBAS, eu pedi para participar como voluntário dentro do laboratório de histopatologia veterinária, onde eu comecei a aprender ali técnicas relacionadas a técnicas histológicas, né? Então, imunistoquímica, histologia, histoquímica. Então, eu comecei lá, o que eu vi em aula, eu consegui aplicar lá no laboratório. Quando eu voltei, então, eu fui monitor de patologia, produzi alguns trabalhos relacionados à área de educação na época ainda, e ao final da minha graduação, eu prestei a prova de mestrado e fui aprovado e fui trabalhar lá no LARAT, que é o Laboratório de Toxicologia Reprodutiva da Universidade Federal de Viçosa, ligado ao programa de Biologia Celular. Lá eu trabalhei com toxicologia reprodutiva e sistêmica, principalmente, avaliando, então,
tanto testículo, epidídimo e também aí órgãos femininos. E foi o início onde eu comecei a trabalhar com órgãos como fígado, coração e rim, tá? Nesse momento aqui eu propus, né, a criação. Lá eles têm um evento que chama CIA, que é o evento da universidade, um simpósio interno, onde os professores ou alunos de doutorado podem oferecer curso, né, para as demais, mas aí eu pedi a minha professora, a gente montou um curso de toxicologia reprodutiva feminina, quase no final do meu mestrado, onde eu já estava muito atuante na área, e a gente começou a oferecer cursos lá, ela oferecendo, né, e eu ministrando, porque eu queria ter essa experiência. Além disso, no doutorado, em 2020 e 2024, eu, então, ingresso no doutorado no Laboratório de Biologia Celular, lá na UFMG, no Departamento de Morfologia. Os meus trabalhos, esses trabalhos de nanotoxicologia que eu mostrei inicialmente, geraram patente. Eu publiquei ao longo da minha carreira aí, né, do doutorado, 8 artigos, só de colaboração. Então, eu tenho mais 2 que eu desenvolvi durante o meu processo de doutorado ali. E tenho esse que tá e tenho 2 que estão aí demorando um pouquinho, que eles estão em revisão atualmente, né? Fui professor estagiário dentro do departamento de morfologia, lá eles têm uma disciplina de estágio didático, eu escolhi fazer em caráter opcional. E fui também professor substituto na Universidade Federal do Oeste da Bahia, passei numa seleção na época da pandemia e consegui conciliar de casa as aulas de patologia geral que eu ministrei lá. Então, esse trabalho que aqui é o meu primeiro artigo do doutorado, que é muito importante para mim, é o primeiro do grupo da rede de nanomedicina e o primeiro do meu orientador dentro dessa linha de castração animal. Esse aqui é o de próstata que eu comentei, que foi eu que idealizei toda a ideia da pesquisa e vi a lacuna que tinha relacionado ao arsênio e próstata na literatura mundial. E eu idealizei e conduzi todos os experimentos aqui em parceria com o Gabriel Campolina e com a professora Cleida, que é gigante lá nessa temática de próstata. Ainda no doutorado, eu também, participando então do estágio didático com essa professora, que é a Cleida, que coordena lá a disciplina da biologia celular, eu elaborei, né, e pensei, junto com colegas da disciplina, alguns jogos didáticos relacionados ao ensino de histologia geral e sistêmica. Então, aqui é um exemplo de alguns jogos que eu desenvolvi, que a gente aplicou e publicou, né, em congressos internacionais de educação, durante essa trajetória dentro do doutorado. Fui também, participei de processos de extensão, auxiliando na divulgação científica durante o doutorado. Então, participei do projeto Patologia Interativa e Integrativa da UFMG e eu criava posts aí relacionados a condições de saúde para a comunidade não cientista que está ali dentro do Instagram. Ao final, então, do meu doutorado, bem no finalzinho mesmo, 2 semanas antes de eu defender, eu passei no concurso para professor efetivo de universidade privada no interior de Minas Gerais. Mas aí eu fui convidado a ser pós-doutorando júnior dentro do meu laboratório com outra professora. E aí eu aceitei ser pós-doc lá, porque eu gostaria, né, quero aí, ingressar na carreira acadêmica, fazer pesquisa e extensão. E, infelizmente, aonde primeiramente, eu fui aprovado, eu não conseguiria continuar na pesquisa, né? Eu poderia ter outros planos, que seriam ótimos também, se eu não quisesse muito a pesquisa. Então, eu estou lá como pós-PDJ. Ao final, minha bolsa era de 9 meses. Aí, no finalzinho de novembro, eu concorri àquela bolsa nova do PIBID da CAPES, internamente no programa. Fui aprovado. Então, agora eu estou como pós-doc do programa de Biologia Celular. E aí, devido a isso, eu estou ministrando a disciplina de estresse oxidativo no departamento para os alunos de mestrado e doutorado. E tenho trabalhado com essas temáticas que eu apresentei para vocês até agora. Muito obrigado pela atenção de todos. E encerro aqui a minha apresentação.
agora que a gente... Anderson, você dá aqueles papeizinhos ali para mim? Não, era só o do tempo. Obrigada. O resto não precisa, não. Obrigada. Oi, pessoal. Então, agora a gente vai começar a arguição do John. Agora, a responsabilidade... Quer dizer, não é uma responsabilidade, mas a gente vai fazer aquela coisa de sinalizar para ele quando falta 10 minutos dos 30 minutos que a gente tem de arguição e quando falta 5 minutos. Então, eu vou botar aqui um, um cronômetro. Será que alguém pode botar? Ele mesmo vai botar. E então a gente tem que, quando iniciar, começar a correr também a gravação e o tempo. Quê? E vocês precisam agora abrir o microfone, tá bom? Tanto faz. O ideal era que você. Tá, então vai ser ótimo. Então, estão todos a postos? Deixa eu ver aqui se eles me mandaram alguma mensagem. Então, são 15 minutos sobre projeto e 15 minutos sobre memorial. Mas a gente vai fazer isso tudo junto, né? Vamos fazer uma coisa mais dinâmica e integrada, tá bem? Então tem mais pessoas lá colocando tempo também, isso é ótimo. E aí, qualquer coisa, eu levanto aqui e eu vou trocar com você o microfone, né? O problema é que eu não consigo fazer pergunta, porque o microfone vai estar com você, mas os outros membros vão me ajudar com isso, te interrompendo, se for o caso, coisa parecida, tá bom, pessoal? Então tá. Então, acho que a gente pode começar, Anderson. Quer? Tá gravando direto? Eu não sabia. Achei que você tinha parado e ia recomeçar. Então, desculpa. Vamos começar agora a contar os 30 minutos de arguição. Então, obrigado, John, por ter apresentado o seu projeto de pesquisa. A gente vai fazer agora a arguição. E eu acho que posso começar, pessoal, fazendo a pergunta? Então, Pode. acho que, num primeiro momento, eu queria muito escutar de você, que tem uma história viçosa, o FMG, colaborações lá muito bem estabelecidas. Por que o ICB da UFRJ? Por que o Rio de Janeiro? Você escolheu isso? Por que histologia? Né? Você tem várias outras entradas em diferentes áreas com o currículo que você apresenta, uma jornada muito bonita, jovem, muito jovem, 1 ano de doutorado, nem 1 ano de doutorado, nem 1 ano de doutorado. Então, assim, é muito jovem. Você vai ter que convencer a gente, de certa forma, por que você quer vir trabalhar tão jovem aqui? E por que aqui, esse ambiente, o que você escolheu aqui? Então, boa tarde novamente. Primeiramente, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, ela é bastante conceituada. Eu, quando mais novo, minha vontade inicial era fazer a própria graduação aqui e construir carreira na universidade pela história da base de ciências morfológicas que a universidade apresenta, só que na época não era viável e aceitável. Então, aí eu, né, consegui fazer em Belo Horizonte e depois fui para Viçosa. E aí, desde a minha atuação na PUC, enquanto monitor, eu pensava então em ser professor de histologia. Então, foi meu primeiro grande medo, a disciplina, inicialmente, né, como todo aluno ali de primeiro período, e logo depois virou aí um grande amor mesmo, assim, de atuação. Então, desde quando eu comecei a ser monitor ali da disciplina, eu pensei em trabalhar com histologia. E aí, durante a graduação, eu fiz muitas coisas relacionadas à educação, porque eu demorei muito a pensar, a entender o que eu queria fazer na histologia. Então, como que eu ia aplicar a histologia dentro de uma pesquisa. E aí, inicialmente, eu não encontrava professor. Aí, quando eu decidi que era toxicologia reprodutiva
de modo inicial que eu queria, eu não encontrei professores para eu poder vir antes para a universidade, que eu pudesse trabalhar no meu, fazer um mestrado, né? Então eu encontrei um professor, a professora lá em Viçosa, que me aceitou por e-mail mesmo, se você passar na prova, eu te aceito. E aí eu fui lá e por isso eu comecei minha trajetória lá. E aí eu escolhi, e aí quando eu estava, aí eu tinha defendido já, né, o doutorado, e aí eu procurando concursos, e aí qual que era o meu plano inicialmente, né? Eu pensei assim, eu vou terminar e vou procurar migrar para o Rio de Janeiro, eu tinha pensado inicialmente em universidade, faculdade particular, para poder vir para cá, de repente conseguir fazer uma interação, algum contato, né, me apresentar, e voltar e iniciar um pós-doutorado aqui e, de repente, depois me inserir através de uma seleção. Só que aí o concurso apareceu antes e eu falei, acho que agora é a minha oportunidade de realmente ir para lá e fazer parte desse corpo docente que eu sempre quis fazer, né? Eu sempre quis vir para cá, estudar ciências morfológicas aqui, mas na época não era possível. E agora se torna possível, eu ainda posso trazer um pouquinho do que eu aprendi para somar com o Instituto e trazer a minha pesquisa para o Rio. Deixa eu complementar a pergunta para você, a partir do que você falou, direcionar a resposta. A gente está querendo muito saber especificamente o que que você conhece do ICB, CCS, o FRJ, quais são os específicos dessa instituição que trazem aqui, onde você se encaixa, sabe? Onde, como e o que você conhece específico daqui, que é por isso que você está aqui fazendo esse concurso. Eu tenho acompanhado as pesquisas da instituição, principalmente o instituto relacionado à biologia do desenvolvimento, que é onde eu mais me encaixaria, né? Eu vi que tem também pesquisas com reprodução e nutrição, que eu também já trabalhei. Então, eu penso em me inserir nesses campos aqui mesmo da biologia celular, voltado para o instituto. E eu acompanho alguns professores específicos que publicam mais dentro desse contexto da reprodução. E eu sei que aqui a universidade é uma potência mesmo de instituição, e por isso eu decidi prestar esse concurso, né, para continuar na linha. Vou fazer uma pergunta bem objetiva agora, e aí vou passar a palavra para um outro membro. Você falou que você segue alguns professores daqui e tal. Quando você se inscreveu, isso há meses atrás, para cá, você entrou em contato, fez. é, é, ou, ou já tem colaborações prévias? Que professores são esses? Qual a linha? Como você se inseriria? Tem algum convite? Como é que é isso, especificamente? Bom, eu não segui nenhum professor, não entrei em contato com nenhum professor. Eu não sabia se eu poderia fazer isso, falando, por exemplo, do próprio concurso que eu ia me prestar à seleção. Então, eu não tenho contato prévio. Eu tenho interesses, então, inclusive, eu estava pensando essa semana que, em caso de aprovação, eu já posso entrar em contato com esses professores, principalmente relacionados à biologia da reprodução, que é onde eu me encaixo inicialmente. E tenho aí disponibilidade para conhecer professores que trabalham com outras situações, uma vez que eu também consigo aí participar de pesquisas envolvidas outros órgãos sistêmicos. Inicialmente eu tinha pensado nesses professores de nutrição e reprodução, e aí quando pode falar? Sim? Eu não vou lembrar o nome dele agora, ou dela. Eu vi que tem no site essa linha de pesquisa. Então, eu ia me apresentar, falar que eu já trabalhei com essa temática e propor colaborações. Eu acho que, assim, para mim, o que conta mais, para finalizar a resposta, o que conta mais é o nome da instituição, do instituto, que me faz prestar o concurso aqui. Como eu falei, eu tinha sido aprovado em outra universidade, e as possibilidades, mesmo, por exemplo, tendo a possibilidade de um emprego, eu escolhi o pós-doutorado, que tinha data para acabar na época, justamente por conta da possibilidade de fazer pesquisa. E é por isso que eu estou vindo para cá, para poder construir uma linha de pesquisa e realmente poder contribuir com a sociedade, de fato. Ah, alguém online quer continuar a pergunta ou eu continuo? Não sei. Vai ser Podemos, essa ou pode fazer outra? Como? Desculpa, todo podemos, mundo falou. Vai continuar nesta linha ou vai fazer uma outra pergunta?
Como Vocês quiser. decidem. Eu tenho Tá, várias perguntas, mas podem fazer. tá. Eu faço uma. John, como é que você pensa em conseguir financiamento para você fazer a sua linha de pesquisa aqui no ICB? E considerando ainda que você pensa em montar uma plataforma, não sei se você pensa em montar uma plataforma mesmo de nanopartículas, ou você vai fazer uma colaboração junto à Faculdade de com Minas Gerais. E continuando essa pergunta, você sabe fazer nanopartícula ou você compra ou é através de colaboração? Eu queria discutir sobre essas perguntas. Sim, então, sobre o financiamento, né? Eu estou associado à Rede Mineira de Nanomedicina Teranóstica, lá em Minas Gerais. Então, a gente tem um financiamento para essa parte e eu estou como membro atuante, então eu tenho uma parte do financiamento, né? Eu não estou mais como um aluno ali que só segue, né, as instruções ali. A gente submeteu agora, a gente está concorrendo também ao CNPq Universal. Então, estou concorrendo inicialmente junto com o meu supervisor, que foi meu orientador de doutorado, que é o Guilherme Jardim Matos Costas. Então, a gente elaborou uma proposta única para a gente poder trabalhar em conjuntos e poder utilizar o recurso em conjunto. Então, eu vindo para cá, né, uma parte desse financiamento, se a gente for aprovado, vai ser direcionado a mim. E eu já tenho a parte do financiamento que é da Rede Mineira de Nanomedicina Teranóstica. Sobre nanopartículas, eu sintetizo principalmente a nanopartícula de ouro. No entanto, as outras nanopartículas que eu pretendo utilizar, né, como, por exemplo, o RNA de interferência, a gente tem colaboração com professores que já fazem essas nanopartículas. Então, eu mostrei as ideias, o estudo, o objetivo, e eles toparam, então, me entregar essas nanopartículas. É o professor, esses nomes eu sei, que é lá de Belo Horizonte. Então, é o Pedro da Fisiologia, que é um professor que sintetiza vários tipos de nanopartículas. E ele é parceiro do meu professor Guilherme, né? Dentro dessas pesquisas, e a gente trabalha junto, em conjunto com ele. Então, ele fornece essas nanopartículas. No início, no final, na verdade, do ano passado, eu fui a um simpósio na Universidade Federal de Uberlândia, e eu apresentei os dados iniciais do meu pós-doc, que era avaliando, então, a nanotoxicidade do nanatrazina. E lá eu conheci um professor que se dispôs a sintetizar nanopartículas para mim, inclusive nanoplataformas metálicas, né? Quando eu falo nanoplataforma, eu estou falando de funcionalizar nanopartículas. Então, eu quero, por exemplo, uma nanopartícula de ouro associada a um outro tipo de nanopartícula. E aí eu não falei aqui por questão, né, de futuras patentes e tudo mais. E aí a gente usava inicialmente, como eu falei, o termo nanocomplexo, mas eu acho que às vezes complexo pode gerar uma ideia de algo difícil, né? Então eu prefiro falar uma nanoplataforma. É, ok. Alguém? Paula. Posso? Posso? Bom, então, John, prazer, parabéns aí pelo seu Prazer. trajetória e pela sua apresentação. Eu fiquei na dúvida quando eu li o seu memorial, você falou agora rapidamente, está me ouvindo bem, assim? Tô sim, aham. Sobre a questão de internacionalização, né? Eu vi que você colocou que você teve na Universidade do Porto. Achei que você não deu tanta valorizada assim no seu texto, nessa parte, que é uma parte que hoje é cada vez mais importante, né? Relevante por todo o contexto. E aí você está, né, pretendendo se integrar a um instituto, como você disse, muito conceituado, que tem uma pós-graduação muito forte, e essa parte vai ser muito relevante, é muito importante para os programas, né? Imagino que você pretenda também se inserir no programa de pós-graduação. E aí eu Sim. queria ouvir mais um pouquinho, já que eu acho que você foi modesto no seu memorial em falar sobre essa questão de internacionalização. Se você puder falar mais um pouquinho sobre a sua experiência e o que que você pretende, né, para se inserir no programa, como que você pretende galgar essa internacionalização? Você já tem os contatos, você, ou enfim, fazer novos, fazer um pós-doc depois do seu probatório, naturalmente, enfim, Sim, sobre boa tarde.
Então, quando eu entrei na graduação, meu objetivo, além, né, de sair graduado, era realizar intercâmbio. Então, como eu falei, eu entrei pelo ProUni e eu objetivava muito o Ciência Sem Fronteiras. E na época ele acabou não aceitando inscrições quando eu chegava no período que poderia me inscrever, por conta de mudanças de regra e tudo mais. E aí, eu decidi que eu ia começar a procurar bolsas de intercâmbio, e aí eu consegui encontrar essa do Fórmula Santander. E aí, na época, eu até não assinei contratos de formatura no segundo período, porque eu falei, eu vou conseguir fazer o intercâmbio e eu não vou estar na minha formatura. E aí eu fiquei procurando e tentei uma seleção, fui até a etapa final e na entrevista entre eu e outra candidata, eles escolheram outra candidata. E aí, depois de 2 meses, saiu uma outra bolsa que foi a que eu consegui. Então, eu concorri de novo. Dessa vez, eu concorri com a PUC, com grandes cursos, né, lá na PUC, em termos de número de pessoas. Mas aí eu fui aprovado. E aí foi melhor para mim, porque a bolsa era maior, inclusive, do que a primeira. Então, eu fui para fora. E aí, como eu falei, eu já sabia que eu não ia poder ser mais monitor de histologia e eu queria ser monitor de patologia. Então, quando eu chego lá em Portugal, né, aí o programa mandava para Portugal. Então, eu estudei na Universidade do Porto e fui fazer matérias que eu poderiam me ajudar na minha carreira quando eu voltasse para cá. Então, eu não queria fazer matérias que eu não fosse aproveitar e eu não falo aproveitar em termos de carga horária, mas eu falo em termos de vivência mesmo, de atuação. Então, aí eu fiz a matéria lá, e foi lá que eu decidi, inclusive, toxicologia reprodutiva, porque eu lembro que foi na primeira aula de patologia que a professora explicou, ela deu a aula toda e depois explicou como que eles utilizavam, por exemplo, análises patológicas em largatos para verificar a fertilidade desses largatos mostrando um campo na pesquisa. E aí, inclusive, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer inicialmente, né? Toxicologia e reprodução e utilizar patologia. E aí foi uma experiência muito enriquecedora, né? Tanto em termos culturais quanto em termos de aprendizagem. É muito diferente você estar lá fora. Inclusive, eu fui na condição de aluno, né? Então, aquelas provas girando, assim, que eu já estava acostumado até isso lá, era diferente. E quando eu voltei para cá, eu voltei muito pensando em terminar a graduação e ir para lá. Mas acabou que eu decidi fazer o mestrado aqui mesmo no Brasil. E sobre a internalização, eu tenho contato, como eu falei, com a Universidade de Laval, em Quebec, né? Por conta de parceiros de trabalho que hoje em dia estão inseridos na universidade. Então, esse é meu primeiro contato de internalização. Tem um professor em Portugal, que eu troco e-mail com ele, que ele também trabalha com essa questão de nanotoxicologia. Então, a gente conversa sobre envios de amostras. Esse ano eu ia tentar o ano passado, na verdade, né? Eu ia tentar aquela seleção bolsista CNPq para poder ir para fora, né? Bolsista de pós-doutorado, né? Ia passar um tempo lá, mas infelizmente eu fiquei muito doente e aí perdi o prazo de inscrição. Mas esse professor já tinha me aceitado, então ele é um contato também que eu tenho lá em Portugal. Tenho contato com um professor que eu troco e-mails por intermediário aí com uma professora de São Paulo, que esse professor é lá da Alemanha, então muito forte nessa questão de agroquímicos também, que é uma área relacionada à toxicologia reprodutiva. E sobre me inserir na pós-graduação, esse é um objetivo também dentro da minha carreira acadêmica, né? Graças a Deus e os céus, eu consegui isso lá no FMG. Então, quando teve a oportunidade da Bolsa PIBID, que eu vi que o critério do programa era ministrar aulas na pós-graduação, aí mais do que a bolsa em si, eu falei, nossa, é minha oportunidade, porque a gente sabe que para você estar ali atuando como professor na pós-graduação, você tem que cumprir uma série de requisitos, né? E geralmente pós-doc não pode estar associado, ter uma turma sozinho se não for associado a um professor. E nesse momento, o aluno aprovado poderia oferecer uma disciplina, e eu já ofereci 2 disciplinas, uma agora nesse primeiro semestre, que é de estresse oxidativo, aplicar como mecanismo de dano celular. Então, vou falar com o mecanismo em todos os órgãos aí que eu já trabalhei e discutir protocolo, né? A gente vai levar eles lá para o laboratório fazer os experimentos. E no segundo semestre, né, caso a oportunidade lá ainda continua, mesmo que remota, caso eu esteja aqui, eu vou oferecer a disciplina de toxicologia, ensaios de toxicologia e reprodução, masculina e feminina. Então, eu já tenho turmas lá fechadas de mestrado e doutorado, né, que vão fazer a disciplina de estresse oxidativo, e posteriormente eu vou aí atuar
com a disciplina de toxicologia. Ah, acho que eu falei tudo, né, dessa pergunta. E sobre o processo do intercâmbio, eu... Satisfeito, acho que eu Ah, estou satisfeita. Acho que pode deixar então meus tá bom, colegas perguntarem. tá Deu bom, tempo. tá bom, Obrigada. obrigado. Obrigado. Posso, Cris? Vai lá, Marimélia. Obrigada. Na verdade, são duas perguntas, mas eu queria que você respondesse rapidamente, porque eu sei que o professor Robson também quer fazer uma pergunta. A primeira é que, vendo a sua apresentação e vendo suas respostas agora, eu diria que a sua linha de pesquisa, ela é em nanotecnologia ou nanotoxicologia. Eu quero que você me responda rapidamente e me convença de que a sua linha de pesquisa é em histologia. Ou, se você disser, não, ela é em nanotecnologia mesmo e talvez não seja relevante que ela seja em histologia. Qual é a sua percepção sobre isso? E a segunda é bem bacana ver um egresso do programa da Cleida, né, que é um dos melhores programas de treinamento para docência, para estudantes, né, para pós-graduandos. Ela tem um trabalho de anos maravilhoso. Fico muito feliz, né, que você tenha passado por essa experiência. Então, usando essa experiência que você teve lá, rapidamente, o que seria um projeto, uma ação que você faria de extensão junto com os seus alunos de graduação? Obrigada. Tá, sobre a primeira pergunta, então, o que que acontece, né? Realmente a gente tem utilizado aí a nanotoxicologia ou a nanobiotecnologia, procurando aí inserir como linha de pesquisa, mas eu falo que ela é histologia devido à minha formação na biologia celular e a gente se base, as nanoplataformas que a gente estuda, tudo passa primeiro pelos processos histológicos e técnicas histológicas. Então a gente utiliza toda a ferramenta de histologia inicialmente e precisa conhecer muito a morfologia do órgão que a gente está estudando, seja na nanotoxicidade ou também na aplicação de nanoplataformas. Então, eu me considero, pela minha formação, então, um morfologista, que atua, então, com a morfologia, abrangendo outras áreas. Hoje em dia a gente sabe que é difícil, né, ficar, por exemplo, uma pesquisa muito de caracterização, por exemplo, morfológica, mas ela é necessária e o morfologista, o histologista, precisa conhecer ali as bases morfofuncionais para poder, então, integrar a outros tópicos de pesquisa. Então, eu acredito que atualmente a minha pesquisa se encaixa nas condições de histologia, mas ela agrupa aí outras situações das pesquisas atuais. Sobre o projeto de extensão, né, eu tenho pensado muito em continuar agora coordenar processos de divulgação científica, e aí eu penso muito em continuar com emprego de divulgação científica no Instagram, e elaboração de materiais didáticos a partir de jogos, tá? Que é uma interação que eu gosto bastante de fazer, tanto pedindo aí para os meninos elaborarem, quanto eu elaborando e levando para eles. Dentro aí do que eu vivi um pouco com a Cleida, né? E dentro do que eu gosto de fazer também, né? Porque acaba que passa pela realização pessoal e desejo ali do dia a dia, e a gamificação é uma coisa que me atrai bastante. Só que eu também penso que a gente precisa pensar com esses alunos e até com grupos de professores da universidade em uma divulgação científica que consiga, e aí eu não vou saber falar qual a ação nesse momento, mas que realmente consiga extrapolar um pouco, né, os muros da universidade. Não sei se a internet é a melhor ferramenta atual, mas é a ferramenta que eu tenho hoje. Mas não sei também se intervenção em praças, por exemplo, seria uma alternativa acessível, mas a gente precisa divulgar o que a gente está fazendo, porque às vezes o primo da gente não sabe o que a gente está fazendo, e aí, quando a gente precisa reivindicar o apoio da sociedade, a gente não tem, porque eles não entendem. Então, o meu ponto de partida baseia-se nisso, mas eu ainda realmente preciso pensar, né, para além de extensão voltada para o ensino, uma extensão
de comportamento e mentalidade associado à pesquisa e à sociedade. Essa eu ainda não sei como eu vou atuar, mas eu vou atuar. Eu só preciso pensar um pouquinho Tá mais. ótimo. Tudo bom. Tá bom. Obrigada, John. Robson, quer perguntar? Você está. Quero sim. Oi, John. Boa tarde. John, então, primeiro de tudo, eu queria dizer que eu gostei muito do seu memorial quando eu li, de ver como uma pessoa consegue, assim, aproveitar várias oportunidades que vão aparecendo e pelo que você conta, de como você consegue transformar, né, a sua realidade, enfim, como você aproveitou as oportunidades que apareceram para você, né, e hoje a gente vê você aqui como um excelente profissional. Pergunta bem rápida também, nós vamos agora entrar aqui na sequência, fazer um exercício com você, para uma aula prática de histologia, e eu queria que você me dissesse o que nós vamos fazer agora com os alunos, bem rapidinho, né? Falta 3 minutos para começar a aula, e eu queria que você me desse uma sugestão do que a gente faz, baseado na aula teórica, né? A gente fez uma aula teórica agora, sistema reprodutor, e agora a gente vai entrar para a sala de aula, e queria que você me ajudasse aqui a pensar no que nós vamos mostrar para os alunos agora à tarde. Mais reprodução no geral? Não, Assim? feminino, o tema da sua Primeiro? aula. Ah, tá. Bom, Você deu então, aula teórica, agora a gente vai para a prática, né? O que a gente faz na prática agora? sim. Bom, então, para a gente chegar na prática, eu já teria disponibilizado o roteiro para eles. E aí eu vou falar das minhas experiências enquanto professor que eu fui. Então, eu disponibilizo o roteiro previamente, então eles já estão com o roteiro em mãos. E aí eu trabalho com eles primeiramente na televisão, quando, né, é possível. Mostro as estruturas que a gente vai identificar. Explico novamente, por exemplo, volto na lâmina, que passo a lâmina dos folículos, depois vou lá para o útero, explico tudo, e aí eu deixo um tempo para eles procurarem também. Para eles terem esse exercício de eles rodarem a lâmina. E uma coisa que eu faço com eles enquanto eles estão rodando lá a lâmina procurando é espécies de gincanas, e aí às vezes eu prometo alguns pontos extras que nem sempre eu cumpro, mas é mais para participação ali de quem encontrar tal estrutura me chama para poder ver e vai ter um benefício sim para motivar eles ali a procurarem e rodarem a lâmina sozinho. Mas primeiro eu faço isso de mostrar e apontar, porque quando eu era aluno, eu tive professores que muitas vezes não escreviam o número da lâmina assim, e aí eu vi que tinha alunos que tinham mais dificuldade de se orientar sozinho. Então eu gosto de orientar primeiro e depois deixar eles procurarem sozinhos. E na prática eu também trabalho alguns casos clínicos, às vezes no final da aula, para poder mostrar uma aplicabilidade. Tá, e só para encerrar, assim, né? Estou separando aqui o material. O que eu separo para mostrar para os alunos aqui, ó? Lâmina, algum site? Que lâmina que a gente vai mostrar? O que você sugere? Então, inicialmente eu separaria lâminas mesmo, dependendo do conteúdo. Se eu tiver já feito o quiz histológico que eu ainda faço, eu disponibilizo, então eu consigo abrir o quiz e utilizar, né? Primeiramente seria lâmina, porque o site, a não ser que for um site já que eu já trabalho com ele, né, que mostrar para que eles usem na casa deles. Então, eu poderia mostrar no final da aula. Então, por exemplo, vamos abrir aqui o site de histologia. Quando vocês estiverem na casa de vocês, vocês podem olhar e utilizar. Na sala de aula, eu preferia manter o uso do microscópio mesmo, porque se a gente está pensando em profissionais futuros, eles vão precisar desenvolver essa competência de utilizar o microscópio. Então, de correr a lâmina, de identificar a estrutura, olhando no microscópio. Então, nesse primeiro momento, eu prefiro utilizar o microscópio como ferramenta de ensino ali na aula, e o site como ferramenta de ensino extra classe. Eu não sei se a gente tem mais tempo ou não, mas eu queria insistir mais um ponto. Que lâmina que a gente vai mostrar para os alunos? A lâmina específica, Quais lâminas? da aula que eu dei hoje, a gente Isso. assistiria as lâminas de ovário, né, para poder ver a região medular, cortical e os folículos ovarianos. A gente também possivelmente tem lâminas de endométrio para ver as fases que as glândulas se encontram, se ela está na fase proliferativa ou não. Ver a questão das células basais, ver questão de corpo lúteo.
ver a questão das camadas do endométrio, a camada muscular da vagina, por exemplo, aquele epitélio, comparar, né, o epitélio de superfície estratificado não queratinizado com outro tipo de epitélio que a gente já tratou, que é queratinizado, fazer essa abordagem de diferença de como eu reconheço que aquilo é um ovário, né, como eu reconheço que é o útero, mostrando as estruturas que a gente apresentou mais cedo. Então, ver a diferenciação de todos os folículos, por exemplo, as regiões medular e cortical, e a questão da tuba uterina, as células ciliadas, não ciliadas. Então, seria uma aula voltada para completar realmente o que foi mostrado na aula teórica. Então, na aula teórica, eu até comentei que algumas lâminas, né, mostrei imagens e falei, lá na aula prática a gente vai ver essas lâminas com mais detalhe. Que os detalhes são esses, né, correr a lâmina e conseguir identificar essas estruturas. Tá joia. Muito obrigado, John. Muito obrigado também. Nós temos 2 minutinhos. Vou te fazer uma pergunta super rápida e aí a gente termina, né? Então, você fez o dever de casa? Essa é a minha pergunta. O dever de casa é: você está vindo para o Rio de Janeiro, jovem professor contratado. Você quer se inscrever na pós-graduação, você quer conseguir dinheiro próprio, né? Você andar com as suas próprias pernas, você quer um laboratório. Como é que você faz isso aqui? Qual é a pós-graduação que você quer se inscrever no ICB? Qual é específica? Qual agência, qual edital que você tem que correr atrás assim que se for contratado? Como você procede para ter animais aqui e poder fazer os seus experimentos? Os específicos, você faz experimentação animal. Tem biotério para isso? Não tem biotério? Você vai ter que ter seu próprio biotério? Como é que é isso? Você estudou como é que é a casa para onde você está querendo vir? Bom, eu tentei muito estudar, mas eu não encontrei, por exemplo, essas informações de biotério disponível no site nenhum. Eu achei um pouco confusa a questão do site de encontrar, por exemplo, o departamento. Como eu falei, no finalzinho das semanas eu consegui encontrar esses departamentos que eu poderia me ingressar mais, de biologia celular e pesquisa em nutrição. E eu sei que aqui a gente tem a FARPERJ, né, que poderia ser aí onde eu poderia tentar um financiamento para as pesquisas e concorrendo aí às universidades, aos financiamentos o quê? Seria voltados para de biologia celular, né? Não, principal não. Não, o plano eu tenho de atuar nessas relacionadas à histologia e morfologia, que seriam essas que eu encontrei professores que trabalham com biologia celular e nutrição. E reprodução também. Muito bem, acho que a gente tem 30 segundos. Terminamos, parabéns. John, você tem uma trajetória muito proativa, de correr muito atrás, na área de educação, excepcional. Tá de parabéns. Vamos agora seguir com o concurso, tá bom? Obrigada a você.